Boa noite, pessoas lindas e maravilhosas do canal Silvia Nascimento. Cheguei, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, boa noite. Muito bom ver vocês. Bora compartilhar a vida. Diogo Nogueira, né, gente? Claro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Cheguei. Seja bem-vinda, Filomena, Jane, Edivane. Só tem gente bonita nessa noite, meu Deus. Que maravilha. Afinal de contas, vamos falar de uma nova mulher, não é? Uma nova mulher nasce. Quem é uma nova mulher aí? Levante a mão e toma posse disso. Toma vergonha e vai ser de verdade uma nova mulher. Viu, Gil? Já ia falar de você. Seja bem-vinda, minha querida. Isso aí, uma nova mulher. Você já viu a série Uma Nova Mulher? Você identificou alguns pontos lá? Fez sentido para você algumas partes? Qual parte do filme, da série? Eu falo filme, gente, mas é série, né? É um filme longo. Foi mesmo. Gil, a sua orelha já ia queimar. Já ia falar de você. Cadê você? Oi, Clarice, seja bem-vindo, minha querida. Esse é meu povo. Toca aí no aviãozinho. Manda para umas 10 pessoas aí. Vai assistir o 6º episódio. Eu sou uma nova mulher. Isso aí, Jane. Isso aí, Gil. Termino de ver hoje. Gente, vocês que estão aí no grupo Cura Sistêmica, né, da Silvia Nascimento, compartilhei com vocês, né? Falei, pera, né? Jane, você não assistiu ainda? Minha querida, anda depressa. O que você faz da meia-noite às 6? Pois é. Minha hora de tempo era da meia-noite às 6. Aí eu comecei a assistir e falei, bom, né? Deixa eu ver o que se é bom ou se não, né? Aí... Oi, Beth, seja bem-vinda, querida. Gente, comecei a ver, não teve jeito não. Olha, de um capítulo eu já pulei para o outro, de um capítulo eu já pulei para o outro. Falei, não dá para desligar isso aqui agora não. Não tem lógica. Quem assistiu, e aí, como foi? Conta pra mim. É uma série, né, gravada na Turquia, com muitas crenças do próprio local, com muitos direcionamentos que, se você prestar atenção, você já vai perceber que já faz muito sentido. Faz muito sentido, né? Então, é você trazer um pouco para a sua realidade. Quando você vê um filme... Bernardes, seja bem-vinda. Sueli Bernardes, seja bem-vinda, querida. Tudo que já vimos e aprendemos aqui. Gente, minhas alunas, né, não me deixam passar vergonha, né? Vocês sabem de tudo. Então, que lindo quando vocês experimentam um filme real, né, de coisas que nós falamos aqui, né, em terapia, em curso, em atendimento. Então, foi quando eu fiz pela primeira vez a minha constelação, aos 40 anos de idade, né? Isso já tem 12 anos, que eu olhei para aquele movimento de pessoas, como vocês viram no filme, a constelação com pessoas. Eu olhei e falei, que trem é esse? Gente, eu estava em São Paulo, era um curso de formação em constelação internacional, a professora era Cornélia Benix, da Alemanha,
E eu, no meio do negócio, eu não ficava quieta, eu fiquei em pé, eu arrepiava da cabeça aos pés. Quando eu arrepio assim, eu já falo que é Deus me dando um sim. E foi bem fatal, né? Eu olhei e falei, mas que trem é esse? E todo mundo, as pessoas que estavam lá mais próximas, né, já rindo de mim, falando, eu sabia que você ia gostar dessa aula. O meu professor de coach, que eu fui lá fazer meu curso de formação completa de coach, do IPC, o José Roberto Marques, ele disse assim, Silvia, eu preciso de você na minha equipe, você é muito espiritualizada, né? Deus fala com você assim rápido, eu sabia que você não ia perder essa aula. Gente, essa aula foi às 2h30 da manhã, dentro da imersão que eu estava no Master Coach em São Paulo. Eu não preguei o olho para esperar essa aula, falei, eu não vim aqui para dormir, né, gente? Primeiro que não é barato, né? Eu não paguei essa fortuna, agora imagina isso, né? 8 mil reais há 12 anos atrás. É dinheiro, é só o Master. Os outros que eu fiz dá um carro popular. E eu acho que eu já investi em curso, em autoconhecimento aí, uns 4 a 5 carros populares. E assim vai. Sim, soltar um pássaro ajuda a nos libertar segundo a visão sistêmica. Isso, Gil, quando você coloca essa parte, é a parte da reparação, né? Quando a pessoa terminou o ciclo dela, do movimento sistêmico, aí o terapeuta, não sei se são todos, né? Mas aqui eu também faço isso. Como que você vai reparar isso? Você lembra disso, Gil, no curso de ética sistêmica, na escrita de ética, né? Na técnica que eu criei no curso online, técnica da ética sistêmica? Como trazer isso para o dia a dia, ética, moral e justiça, né? Já, lançamento da próxima turma, fica atento aí. Quando, entra aí no link da bio, no grupo Cura Sistêmica, você vai ser a primeira pessoa a saber. Quando nós colocamos em evidência, identificamos pontos, estou falando da ética, né? Em que você fez que não deveria ter feito, quando é na constelação, é o julgamento, a crítica, que você criticou, julgou alguém, os pais, um relacionamento amoroso, um filho, um tio, um padrasto, um avô, né? Então tudo que você julga, você repete. E na ética, tudo que você julga, da mesma forma, você faz de forma inconsciente, né? Então, como que você se depara com um movimento sistêmico? Por que você está ali, naquele momento, para quê? Não existe ao acaso. Então, o seu próprio sistema familiar, ele traz você para ver algo. Então, quando ele traz você para ver algo, é quando você encontra o autoconhecimento, quando algum livro te chama a atenção, você fala, nossa, que livro interessante, eu vou ler sobre ele. Quando você está a dar um passo para fazer uma terapia, para buscar um psicopedagogo, um psicanalista, sei lá, alguém para te ajudar no autoconhecimento, um coaching, alguém que está pronto, né, para ajudar você nessa caminhada do autoconhecimento, né, de olhar para dentro de você. Já é o seu sistema familiar chamando você para olhar para algo muito importante. Então, quando o nosso sistema familiar faz esse movimento de colocar na nossa frente um curso que você fala, nossa, que interessante, eu estava procurando isso e você veio justamente nessa hora me oferecer tal coisa. Seja bem-vinda, Eunice, Patrícia. Então, quando você diz, foi uma sorte, ok. Foi Deus que quis, ok, muito bem. Mas é o seu sistema familiar já convidando, atraindo você a olhar cada vez mais para dentro de você e encontrar as respostas que estão ali ocultas. Rosânia, seja bem-vinda. Então, a constelação, ela mostra respostas ocultas de perguntas que você nem fez. Então, não sei se você já ouviu a frase que diz assim, o seu livre-arbítrio está no seu inconsciente. É isso. Vixe, meu sistema familiar está gritando aqui no meu ouvido. Então é isso, minha querida. Diz sim para tudo isso. Sempre que nós estamos diante de alguma questão a ser resolvida, quando nós olhamos para nós, para dentro e decidimos dar esse passo, muitas
muitas situações emergem. Quando nós falamos constelação sistêmica familiar, constelação sistêmica empresarial, constelação sistêmica de saúde, enfim, são diversos temas. Hoje a constelação já está aí pelo SUS. Olha que maravilha. SUS, Sistema Único de Saúde aqui em Minas Gerais, Brasil. Já está aí como uma prática terapêutica integrativa, unindo as forças de ciência e autoconhecimento, né? Então a constelação, ela é difícil de você explicar. Você entra aí nos livros do Bert Hellinger, que é o pai da constelação, foi o criador, que trouxe para o Brasil. Então, você lê em algum livro, você lê em alguém dando uma definição. Olha, nós podemos dar todas as definições possíveis e todas estão corretas. Mas a constelação é uma vivência. Seja ela individual, com bonecos. Aqui eu faço com bonecos na água. Seja com pessoas. Mas no começo da minha carreira, antes de eu conhecer, né, antes de chegar até mim, a constelação na água, é para nós vivenciarmos, nós terapeutas, quanto menos envolvimento com o sistema do cliente, melhor. Quanto menos o nosso ego interferir, melhor. Né? Quanto menos o achismo do terapeuta sistêmico. Sistêmico quer dizer olhar amplamente para todas as áreas. Se a pessoa vem para olhar para uma constelação e diz assim: eu quero saber o que me aprisiona, que eu não deslancho financeiramente. Ok, nós vamos fazer uma constelação ali voltada para o dinheiro, mas o que pode estar por trás daqueles bloqueios? O que pode estar por trás daquele impedimento daquela pessoa de prosperar? Nós vamos olhar para a fonte. Onde é a fonte? Pai e mãe. E nós fazemos as perguntas: como foi para você a sua infância com o seu pai? Me fala de algumas crenças que talvez você tenha a respeito do dinheiro, do trabalho. Me fala o que você faz para você que aumenta a autoestima, que aumenta o seu amor próprio. O que você faz para você em termos de conhecimento e como você coloca em prática? Qual é a sua intenção no seu produto, no seu serviço, no seu trabalho, de oferecer para quem? Então, essas partes técnicas estão fora de nós. Você pode contratar um curso, você pode contratar uma consultoria, um especialista no digital, um especialista para ajudar você a escrever um livro, a lançar um curso, um produto, como eu tenho aqui a Silvia Nascimento do canal, chama Instituto Silvia Nascimento. Você me encontra no Facebook e no YouTube como Instituto Silvia Nascimento. Então eu tenho a minha equipe, cada um na sua área. Um corrige, o outro edita os vídeos, o outro toma conta dos lançamentos, das novas oportunidades. Então isso está fora de você. Então quando você procura uma constelação, você quer resolver algo que possivelmente você tem uma noção. Então quando você tem uma noção de algo, significa que parte daquilo está consciente. Mas nós, consteladores, somos treinados a estudar com esse olhar sistêmico. É tão comum que a gente já sai na rua para fazer uma caminhada, no trânsito. Às vezes a gente vai no supermercado, nós já observamos. Olá, Jandira, seja bem-vinda. Nós já começamos a olhar sistemicamente como que é aquela empresa. Por que será que aquela empresa X está com placa de vende? Nossa, por que aquele supermercado tão famoso fechou? Nossa, por que aquele empresário quebrou, sei lá? Oi, Márcia. Então, assim, nós temos essa visão sistêmica do externo. A constelação vai mostrar para você o que está interno, intrínseco, aquilo que não foi falado, aquilo que foi velado, aquilo que nós chamamos de os segredos, eu coloco aqui entre aspas, os segredos da família. Então eu vou fazer uma constelação para saber os segredos da família? Não. Nem o constelador não tem esse objetivo de abrir uma constelação, seja de um aluno, de um cliente, para ter curiosidade para saber o que está ali por trás. Não é essa a intenção. Então não é a curiosidade de saber qual a intenção daquele segredo, que segredo é esse? Não. Constelação é
de cartas. Ela não é um jogo de sorte ou azar. Embora você pode abrir uma constelação para você quando você quer decidir algo. Ou uma separação, ou um casamento, uma parceria, uma sociedade, uma cidade de mudança, uma mudança de emprego, uma transição de carreira, uma enfermidade. Então quando você... Oi, Adilson. Então quando nós vimos o filme, a série Uma Nova Mulher, você percebeu vários pontos. Se você assistiu, me faça perguntas, se você tiver, né? Então foram 3 mulheres, cada uma nas suas peculiaridades, né? Nas suas especialidades de mulheres, uma totalmente extrovertida, blogueira, né? O trabalho dela no digital. Já preciso marcar outra constelação. É isso, Gil, bora lá. Então, quando nós entendemos e temos pessoas falando a mesma língua que nós, o mesmo vocabulário, o mesmo projeto, a mesma intenção, flui com mais rapidez, né? A outra era médica e a outra era o ponto X do filme, né? A da médica, como é que é o nome mesmo das personagens aí? A advogada, que era a atriz. Você assistiu o filme? Coloca aí os personagens, quem eram. Então, é muito lindo quando nós entendemos essa parceria, essa diversidade dessas mulheres, cada uma na sua área, uma 100% cética, médica, 1 mais 1 tem que ser 2. A outra, vamos ajudar ela, alguma coisa nós precisamos fazer. Ela já levava uma mala com roupa sobrando, porque ela já pensava nos outros, não pensava nela, né? E a atriz principal, todas 3 muito lindas, quando estava prestes a fazer uma cirurgia, isso, a Selig, isso, a atriz principal com câncer, estava prestes a fazer uma cirurgia. Ela começou ali logo no início do filme, você já viu ela procurando ali chegou até ela, acredito eu, né? Sobre a história familiar dela, e aquilo despertou nela. Então, não é um despertar à toa, gente. Nós não nos despertamos para o autoconhecimento assim, amanhã eu me desperto para o autoconhecimento. Não, ele já está em nós. Ele está ali esperando nós, talvez, amadurecermos, sermos menos céticas. Embora a constelação e o movimento sistêmico da constelação não precisa ter fé, não é religião, é uma técnica espiritual, aonde o constelador, que chama facilitador, ele está ali no meio como uma ponte. Então ele facilita você que traz um problema a encontrar a resposta onde possivelmente não sabemos aonde pode estar a resposta ou sequer a raiz desse problema. Então o terapeuta sistêmico, ele não procura por respostas rápidas. Ele tem a intenção e com certeza ele tem a maturidade, né, de olhar para isso com um olhar 180 graus. Ele vai fazer para você perguntas pensando na sua raiz, observando o seu movimento, o seu comportamento, do que você traz dos seus pais, do que você traz dos seus avós, como foi a vida dos seus pais, como que foi o seu casamento, se foi aprovado, os pais na época eram a favor do casamento dos seus pais, os seus pais foram pessoas que tiveram cuidado com os filhos ou se separaram, seus pais são vivos, morreram de quê? Então isso nós chamamos de perguntas sistêmicas, né? Que olha para o todo. Então quando o cliente vem para facilitar a resposta, nós olhamos e levamos o cliente a olhar para a fonte. Então as perguntas que nós fazemos praticamente são estas, observando as 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger identificou em seus 16 anos na África do Sul com os Zulus, ali entendendo o que é família, como que eles reverenciavam os mortos, como que eles olhavam para quando morria uma pessoa, eles faziam 3 dias de festa, como que eles eram respeitosos com as suas famílias, o que acontecia. Então quando você começa a conhecer outras culturas,
Quando você começa a conhecer crenças de outras pessoas, você já começa a entender como é o caminhar dele. Isso, Gil, olhar para a árvore e suas raízes, isso. Então, a nossa árvore, a árvore da vida é a nossa mãe, né? Porque é ela que gesta, ela que gera cada um de nós. Mas o nosso pai, ele tem uma importância fundamental. Oi, Angélica, seja bem-vinda. O nosso pai tem uma importância fundamental, gente, quase que... Você percebe que uma mãe não faz um filho sozinho, um pai não faz um filho sozinho, então precisa dos dois. Então, você é fruto dos dois. Não mais nem menos que 50% de cada um, você é o 100% dos dois. Então, você é o fruto desta fonte, desta árvore, desta raiz profunda, que tem muita história, gente. É muita história que os nossos familiares trazem, das suas vivências, conhecidas ou não, né? Então, você não precisa ter fé para ir para uma constelação sistêmica, para ir para uma terapia, porque nós não vamos falar de religião, a não ser que seja algum ponto importante, a não ser que seja para você alguns pontos que limitam você a crescer como pessoa, que limita você. Às vezes você está presa num julgamento religioso ou preconceituoso de alguma religião. Então, quando nós começamos a estudar, a entender, nós começamos já a olhar tudo. Então, hoje você pode ver uma novela, você pode ver um filme, você pode ver um teatro, que às vezes nada a ver. Quando você olha, você fala, nossa, né? Parece que eu estou vendo, ou sentindo, ou tendo a sensação que eu estou observando a família daquela pessoa na forma como ela se comporta. Isso é um olhar sistêmico. Oi, Ricardo, boa noite. O terapeuta tem que ser santo, ou mesmo com suas dores e emaranhamentos consegue ajudar outras pessoas a se curar? Linda sua pergunta, ô Ricardo, linda, muito obrigada. Né? O que é ser santo para você? Uma pessoa 100% correta? Gente, não existe essa pessoa. Né? O próprio terapeuta, ele tem as suas dores. Quando o Ricardo faz a pergunta sobre emaranhamentos, é essa confusão de você estar em lugares que não são seus, né? Por exemplo, a atriz principal, que estava com câncer, ela estava no lugar do pai, que ela nem sabia quem era o pai, não é? E a mãe escondendo um segredo, a mãe trazendo ela para dentro do útero se ela pudesse, né? Não aprovando o relacionamento, para ela homem nenhum se via, prestava. Talvez, quem sabe, foi essa infância que essa criança, né, teve, que veio a desenvolver essa doença do câncer. Então, nós sempre vamos falar. Eu tenho aqui vários clientes que são terapeutas, dou consultoria, mentoria para eles, psicólogos, doutores, padres, pastores. Somos uma egrégora de terapeutas trocando experiências. Mas ora nós somos cliente, ora nós somos profissionais. O que se dizer sobre adenomiose no olhar sistêmico? O que é a adenomiose, Gil? O que é isso? Fala para mim. Oi, Francis Leme, seja bem-vinda. Então, quando nós olhamos para o terapeuta, que ele está ali para ser uma ponte, pelo menos deveria, é o correto, né? É ele entender que, de alguma forma, ele faz parte daquele sistema, o sistema familiar do próprio terapeuta, com o sistema familiar do cliente, né? Então, um problema no útero seria uma endometriose? Ok. Boa sua pergunta, Gil, muito obrigada. Então, qualquer diagnóstico físico, você pode começar a vasculhar o que significa aquela parte do seu corpo na área emocional e começar a olhar, porque a base da cura está nas emoções. Oi, Maria, seja bem-vinda. Então, está nas emoções. Então, quando você procura o autoconhecimento, o amor próprio, através de um processo terapêutico, olha, você vai encontrar muitas respostas, como eu disse, de perguntas que você nunca fez. Então, é muito lindo, é maravilhoso quando você está aberto a isso.
Então, o terapeuta, ele também tem as suas dores, ele também tem os seus problemas, ele também tem as suas confusões emocionais. É tão verdade que nós, profissionais, temos também as pessoas, outros profissionais que nos ajudam. Eu também tenho pessoas que fazem a minha constelação quando eu preciso, né? Então, quando nós olhamos para nós, sem julgar e sem criticar, e quando nós abrimos uma constelação e podemos observar ali, oi Aninha, quem são os excluídos? O que é uma pessoa excluída? É alguém que talvez foi julgada dentro do sistema familiar. Talvez por um preconceito, talvez por uma tragédia causada que essa pessoa causou. Talvez ela foi vítima de uma tragédia. Talvez ela é vítima de trapaças. As duas pessoas se tornam excluídas dentro do sistema, dos dois sistemas das pessoas. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Então, essa exclusão, ela nos trata de forma ampla, para nós olharmos os dois lados da moeda. Quando nós olhamos os dois lados da moeda, nós observamos que não existe vítima e não existe culpado. Faz muito sentido, melhorei muito depois que comecei a olhar para mim, depois de fazer parte do seu grupo da cura sistêmica. Gratidão, Gil, é isso mesmo. Então, eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele só tem início, né? É só o play. E muita estrada. Por isso que eu chamo de processo. Quando as pessoas vêm para fazer uma constelação, eu explico que dá para você fazer uma constelação, mas eu indico o processo terapêutico, porque tem um acompanhamento. Quando nós vamos para um autoconhecimento, ou várias técnicas terapêuticas que tem aí, umas precisam de acompanhamento, outras não, mas Silvia Nascimento oferece todas as partes, né? Em especial o processo terapêutico passo a passo. Por quê? Porque a constelação familiar não é um passe de mágica. Você vai lá com uma varinha de condão, faz uma constelação e pronto, todos os seus caminhos estão abertos, como se fosse aquela lâmpada mágica. Então o filme mesmo mostra, quando você vai na raiz de um problema que você nem sabia direito, você vê aquela médica na constelação dela, ela de cara, antes dela fazer, ela foi com a amiga lá, né, muito contrariada, duvidando de tudo e de todos. Ok, maravilha, eu convido você a duvidar mesmo, porque isso vai fazer você evoluir, porque você vai procurar respostas, você vai crescer estudando, você vai crescer observando outras possibilidades de você ter uma visão mais ampla da vida, dos problemas, das questões que você quer resolver. E de imediato o constelador que já é treinado, ele já tem essa intuição ali de estudar e de experiência de tantas constelações ali. Oi, Solivânia. Ele olhou de imediato, ele olhou para ela, você não vai olhar para esse tremor na mão? Só ela e Deus sabia que ela estava tremendo. Imediatamente ela pôs a mão para trás para esconder, né? Totalmente reservada, totalmente sem querer se expor, mostrando ali do começo até quase o final do filme que ela estava ali simplesmente porque ela é estudada, profissional, ela é uma médica, uma especialista no corpo, né? E ele totalmente ali pronto para mostrar para ela uma outra versão de que ela é capaz de ver o paciente, o cliente, não só como a ciência vê, né? Então, quantas vezes nós julgamos por achar que só nós temos a resposta correta, ideal, só nós estamos certos daquilo que nós pensamos? Oi, Eduardo, seja bem-vinda. Então, assim, sabe, um ponto de vista fixo. Aquela médica mostrou isso o tempo inteiro. E chegou um determinado momento em que ela também tinha um segredo, não é? Você percebe que ela estava presa a um relacionamento anterior, tentando viver e tentando fazer dar certo um relacionamento atual, mas ela já estava, em alguma forma, não tão presente no casamento atual que ela estava, que ela negava olhar para ela, negava ser mãe, negava dar o que o esposo queria de contribuição, né, que era um filho. Ela negava isso, porque dentro dela ela já sabia, ela já tinha uma família, que era o primeiro namorado lá, o bonitão, e uma criança que ela tinha feito o aborto.
Então, esse peso, esse segredo, qualquer tipo de segredo que você oculta dentro do seu sistema, aquilo reverbera nas outras relações que você tem. O Eduardo Teacher, sou eu. Alunos do curso Cura Sistêmica em Peso aqui. Povo bonito, gente. Silvia, já falei de doença, estou com uma dor de cabeça terrível, já tomei remédio, não quer melhorar. Me ajuda aí com a visão sistêmica. Bom, Gil, olhe para você e observa quais decisões você precisa tomar na sua vida. E se posicionar. Porque o que a dor pode estar te mostrando? Sabe aquele prego que você bate, né? Tem aquela alta comparação que nós fazemos, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, o que é que o seu corpo está sinalizando para você? Que você talvez precisa olhar. Então, quando as emoções precisam ser curadas, a sua criança interior ainda está ferida, talvez buscando aprovação, eu estou aqui falando de uma forma generalizada, né? Para saber literalmente se a sua questão é sistêmica, eu iria falar para você, vamos abrir uma constelação, né? E olhar para isso. E observar o que é que pode estar por trás de uma questão que a pessoa traz que ela quer resolver. Bert Hellinger diz assim, o problema nunca é o problema. Então, que você seja uma pessoa, não precisa ser uma terapeuta, você não precisa estudar psicologia, você não precisa ler 200 livros, 50, 10. Basta você estar aberto a essa nova compreensão de que o outro que está ao seu redor, cliente, amigos, familiares, relacionamentos, funcionários, enfim, as pessoas que andam na rua, que encontram com você, o outro só é o outro porque existe você. Se você entende que não existe o outro, só existe eu, você compreende que você é a resposta, você é a chave para a cura da humanidade, vamos dizer assim, né? Para a cura da humanidade. Então, se você quer e tem projeto de ajudar o maior número de pessoas, como eu sempre digo aqui, gente, vamos ajudar o maior número de pessoas. É aqui que nós estamos, ó, um produto online, gratuito, no digital, você, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Se você ligar e estiver conectado a qualquer vídeo, que seja ao vivo, que você queira e se interesse, pronto, você entra naquela conversa, aquela conversa vem, entra em você, para um novo conhecimento, entra na sua mente, no seu coração, e você fala, nossa, faz sentido. Então você está ali para o maior número de pessoas. Esse projeto, esse trabalho que você está caminhando, direcionando. Oi Maria, seja bem-vinda. Gil, já entendi, essa mulher é um fenômeno, essa mulher sou eu, né? É eu mesmo. Então, gente, é você se abrir a essa nova possibilidade de que juntar, integrar, por isso chama técnicas integrativas, integra a medicina, integra a educação, integra a saúde como um todo, integra as empresas, integra o digital. Então, a constelação, a palavra sistêmica é isso. Constelação significa ordem, colocar ordem nos grupos, nas leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e a troca. Pertencimento é o não julgamento, a não crítica, que todos fazem parte do meu sistema familiar. Quem são esses todos? Os assassinos, as prostitutas, os homossexuais, os héteros, aqueles que traíram, aqueles que mataram, aqueles que morreram afogados, aqueles que morreram assassinados, aqueles que saíram para dar uma volta e desapareceram. Sabe, essas coisas que se você vê os jornais aí, as revistas, né, tem programas que são totalmente direcionados dessa forma, como diz, né, sai sangue na tela. Eu não tenho tempo para esse tipo de filme, para esse tipo de programa, né, não gosto. Por quê? Porque ali só está olhando o efeito, não está olhando para a causa. Então, o terapeuta, ele é uma pessoa, como que eu posso dizer aquela palavra? É como que ele não está nem aí para o que está acontecendo, sabe? Não, ele precisa ser neutro.
para não colocar as suas intenções ali naquela constelação. Por isso eu gosto da constelação com bonecos na água, porque ali acontece tudo sem interferência minha e nem do cliente. O próprio sistema faz os movimentos. E eu, treinada que sou, né? Terapeuta há 25 anos, na espiritualidade há mais de 40 e com a constelação sistêmica há mais de 12 anos. Exclusivamente. Então, gente, é muito treino. Você acaba se tornando uma pessoa sensível a uma conversa de um chá, que você sai com as pessoas, com os amigos para tomar um chá, para tomar um chopp, numa festa, você já começa a observar os comportamentos, mas graças a Deus eu tenho essa bênção que é não julgar e não criticar, né? Não é à toa, né, que eu criei um curso de ética e de justiça, de moral, né? Levei para a espiritualidade, fiz aí com você, você encontra aí no Instagram, a nova oração, que são 21 dias, de uma nova visão sobre Deus, sobre você, sobre a Bíblia, sobre a espiritualidade, sobre quem é Deus. Deus não castiga, não existe cruz, né? Onde você põe peso, tem peso. Então, de repente a pessoa, nossa, não faz sentido para mim, se você falar isso, Deus castiga sim, ok, talvez você não está no momento de expandir um pouquinho a sua consciência. É tão verdade que o movimento do filme é Uma Nova Mulher. Nós estamos falando desse filme aqui hoje, a partilha sobre ele. Se você já viu, tiver alguma pergunta aqui, pode fazer, eu respondo para você aqui ao vivo. Ou se você tiver algum comentário que você achou interessante, nós vamos compartilhar aqui. Você engrandece aqui o nosso momento. E se você vê essa live gravada, você pode entrar aí no link da bio, no Cura Sistêmica, e você pode deixar aí abaixo desta live a sua pergunta ou o seu comentário. Eu vou amar responder você pessoalmente. Ou me chama no direct. Então, são várias possibilidades que você pode encontrar para sair desse mundinho que nós falamos, esse mundinho pequeno que nós vivemos achando que tudo tem que ser. Para mim não faz sentido uma frase que diz assim, Deus quis assim. Se nós fazemos e procuramos movimentos para nos melhorarmos, seja na saúde, no exercício físico, uma boa alimentação, então Deus quer a sua melhora. Talvez não é aquele ponto exato, mas Deus quer a sua melhora. É por isso que nós estamos no planeta Terra, que é o grande campo de informações, é o planeta Terra. Nós somos cada indivíduo, um campo como indivíduo, campo é um espaço de informações, uma família. Silvia tem uma entrevista em uma escola amanhã. Minha querida Filó, que maravilha! É entrevista de quê? Me conta, pensa numa bicha curiosa. Né? Fizemos a sua constelação aí, vamos ver o que o campo já está dizendo para você. O que eu falo para você sobre a sua entrevista. Filomena, me faça a pergunta. Qual pergunta você tem a esse respeito? Que aí a gente vai direto. Você vai fazer uma entrevista na escola amanhã de manhã. Qual é a sua pergunta sobre esse assunto? Enquanto a Filomena faz aí, a gente vai ler nas próximas aqui. Gil, achei interessante sobre o momento em que o constelador pediu para chamar alguém para representar a filha e levantou 2 pessoas. Isso mostrou que ela tinha 2 filhos e não sabia. Isso, Gil! Amei a sua colocação agora. É isso. Né? Então, olha para você ver como o constelador lá foi rápido. Ele olhou de imediato, ele perguntou para o cliente, mas você tem 2 filhos? E o cliente não sabendo de nada? Não tenho. Então vocês entendem? Quando vocês vêm para um atendimento aqui da constelação, ou quando vocês vão aí com outra pessoa, a hierarquia, quem veio primeiro no sistema? E o cliente não sabia. Então quando nós... se você está no caminho certo, Filomena, qual o caminho, minha querida? Me esclarece mais para eu entender, para eu poder te ajudar. Oi, Mari, seja bem-vinda. Então, quando nós temos aquele olhar ali, porque o campo já está, nós já estamos familiarizados. Entendi. Você vai fazer uma entrevista para trabalhar com crianças. Muito bem, Filomena. A minha pergunta é, como está o seu coração a esse respeito? Você está alegre, mal dormindo para ir para essa oportunidade? Você está indo pelo dinheiro? Você está indo porque você está à toa? Você está indo pela pressão da família? O que leva você a ir para esta entrevista na escola?
Por causa do financeiro. Ok, mas olha para o seu coração se você gosta de estar com crianças, com famílias, com movimento escolar. Isso vai fazer toda a diferença. Depois que a ex-namorada revelou que ele tinha abortado quando foi contar a novidade para o namorado e encontrou com a outra. Exato. Isso, Filó, você tá pulando de alegria, minha querida? Então esse já é o sinal. Vai que é seu. Vai que é seu. E me conta depois, hein? Solivane, arrepiei quando o constelador perguntou se havia tido assassinato na família. Lembra a minha constelação? Você me perguntou a mesma coisa. Pois é, Solivane. São as nossas perguntas de terapeutas sistêmicos, né? Onde nós sentimos o campo falar. O campo comunica, é muita comunicação. Não tem nada extraordinário ali, gente. Você pode ler sobre campos morfogenéticos com... Fugiu o nome do cientista aqui. Mas digita aí, campos morfogenéticos aí. Você vai entender o porquê desses movimentos, o porquê que uma pessoa entra e tem aquela sensação, e tem aquela sensibilidade de sentir o que a pessoa que está ali representando estaria sentindo. Filomena, estar no meio de pessoas diferentes, é isso, querida, se abra para o novo. A constelação tem esses privilégios, ela nos envia, então vai que pode ser uma grande possibilidade de muita alegria na sua vida. E vamos continuar aqui para colocar a sua vida em dia, ética em dia. Gratidão por compartilhar, Filomena. Isso é fruto de constelação, gente, a vida se abre. Percebe que as 3 moças do filme fizeram constelação e a vida delas mudaram. Uma, na última hora, lembrou da constelação e não foi mais fugir com o marido naquele barco. Ela ficou, pronto, o marido foi preso, tá ali, vai receber a justiça dele pelas coisas que ele fez. E ela lembrou da frase do constelador. Gente, sempre nas constelações o constelador te dá uma frase. Ou é uma frase sistêmica que vem através de algumas frases nos papeizinhos, a gente embaralha algumas cartas que a gente chama de cartas sistêmicas, né? Colocar ali uma fala, seja do próprio sistema para o cliente, seja do próprio cliente para o sistema. Então o constelador faz essa interação da família que está sendo mostrada ali com a questão que ele está ali e quer resolver. Então quando o cliente chega, eu pergunto assim: você quer olhar para quê? A pessoa olha e fala assim: mas como assim olhar? Porque aqui você vai ver. Bert Helling tem uma frase que eu amo muito ela, que diz assim: veja o que você não vê. Aí eu te pergunto, você está preparado para abrir uma constelação e ver coisas ali que você nem sabia, nem imaginava, você acha que uma coisa e é outra? Então todas as vezes que você critica o comportamento do seu pai, e talvez está vinculado com o seu não fluir financeiramente, isso mesmo, campus morfogenético, Hubert Sheldrake. Lembrei, obrigada Adilson, você me fez lembrar. Voltou o nome dele, do cientista. Campos morfogenéticos, é isso. Então, é o que nós fazemos essa leitura, é o que nós chamamos de campo, que é um espaço, né? Usamos vasilhas, vocês perceberam que todos lá, com pessoas, estavam em círculo, é aquele espaço que está ali, porque ali tem informações a serem lidas, observadas, os movimentos. Nós também chamamos de movimento sistêmico. Por que movimento sistêmico? Porque tudo está em movimento. Não é porque a pessoa morreu ou porque eu não conhecia a minha bisavó que eu não posso estar, talvez, reproduzindo um padrão na minha saúde, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida, enfim. Então, a constelação, ela traz clareza para o seu próximo passo. Ela traz novas possibilidades e você fica leve a respeito da questão que você veio trabalhar, e às vezes o campo nos mostra algo que, nossa, mas nunca que eu ia imaginar que você ia me fazer essa pergunta. Eu falei, nem eu. Então nós, consteladores, nós não temos uma bola de cristal, eu já sei o que vai acontecer. Então nunca e nem deveria ser numa conversa, talvez numa entrevista antes de uma constelação ou até depois, para auxiliar a pessoa a
a fazer uma leitura também, o cliente, lembrando que nós somos facilitadores, não dificultadores. Né? Então nós tentamos usar o máximo de palavras simples para o cliente entender na linguagem dele. Olha só como o constelador lá levou a médica lá naquela árvore, falando para ela, olha, como que nós vamos curar os galhos desta árvore se eu não olhar para as raízes? Ele começou a cavar e colocou ali um produto para alimentar, curar aquela raiz. Tenho certeza que ela ficou questionando, entendendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não. Aquela médica, cientista, doutora, ficou com a mão curada daquele tremor que ela estava. Entende? Então vai muito além de nós tentarmos entender, da nossa compreensão racional. Então vai para o autoconhecimento, mas esteja pronto para uma nova posição na vida, um novo posicionamento. E quando aquela médica foi ao encontro lá da intimidade, né, do constelador, e viu uma foto e já perguntou para ele, e você e seu filho? Né, o constelador já viu que alguma coisa dele já começou a ficar sendo exposto. Oi, Érico, amado, seja bem-vindo. E aí ela falou, não, agora eu já entendi o que é constelação, vamos fazer isso junto, bora fazer dinheiro disso. Calma. Ele falou, calma, ainda não é o momento, você ainda está em processo de entendimento. Então, o processo terapêutico é isso. Eduardo, obrigado, Gil, faz muito sentido. Importante pensar que as constelações não são mágicas, exatamente. No filme, ser feito de forma mais rápida e até romantizada. As constelações são poderosas, mas temos que ter o pé no chão. Eu penso, né? E você? Gratidão pela sua colocação, Eduarda. Isso mesmo, minha querida. O pé no chão é você entender que uma constelação não vai resolver 20 questões que você precisa resolver. Né? Você precisa entender que você precisa de forma consciente colocar ética na sua vida e se posicionar de uma forma mais correta, mais ideal, de acordo com seus valores, nos grupos onde você faz parte. E obedecer às regras dos grupos que você faz parte. Então a constelação, ela vem te trazer uma leveza, ela vem te abrir os olhos para novos passos. Ela é como um pêndulo, ela leva leveza para o seu sistema dos antepassados e ela traz leveza para o seu presente e leva leveza e clareza para o seu futuro. É assim o tempo inteiro. Você que nunca fez, experimente. Você que já fez, é esse movimento. Né? Quando as pessoas têm medo de fazer uma constelação, achando que é uma coisa muito mística, muito sobrenatural, experimenta, seja cientista da sua própria história. Pega a sua história familiar e comece a fazer perguntas para pessoas mais velhas que você. Boa noite, minha linda. Érico, essa linda sou eu, amado. É linda mesmo, bonita e cara, linda e famosa. Gratidão, meu querido. Então, quando você fala, Eduardo, que lá no filme foi de uma forma mais rápida e romantizada, primeiro, acredito eu que se ele falasse literalmente, dá um nome aos bois, que chamava constelação familiar, ele teria que dar outros créditos para a constelação, porque ele não foi ele o criador, né? Solivânia, estar na leveza eu consegui e continuo firme. É isso, minha querida, parabéns, gratidão pelo seu testemunho. Mas uma coisa muito linda que eu convido vocês a experimentarem são os workshops presenciais que você entra ali naquele grupo. Oi, Carolina, seja bem-vinda. Você entra ali na história daquele cliente, daquele amigo que você contribui ali como um representante de alguém ou de alguma situação ou emoção naquela história e de alguma forma inconsciente, você tem a ver com aquele papel que você representa, porque não tem nada ao acaso nesse mundo. Na série, aquela filha se libertou daquela mãe dramática e possessiva. Isso mesmo, Angélica. Ela rompeu com aquele padrão da mãe e escolheu um parceiro para ela. A mãe também precisava considerar, não é mesmo, minha querida? E a mãe guardou o segredo às chaves. Uma coisa muito linda disso. Os nossos pais não têm obrigação nenhuma de revelar segredos para nós.
Chegam clientes que dizem assim, mas meu pai devia ter me contado isso. Seu pai e sua mãe têm os seus direitos, têm os seus motivos para não ter te contado determinada coisa. E você, como o constelador disse para a médica, então é só perdoar? Não, não é só perdoar, porque na constelação nós nem usamos o perdão. Nós usamos sinto muito, ou talvez me desculpe, algo que te coloque em equilíbrio com a outra pessoa, porque o perdão ele põe você um pouco maior do que a outra. E dentro do nosso sistema familiar, os que vieram antes de nós, não dá para pedir, para falar eu te perdoo, como eu te perdoo minha bisavó, como assim? Né? Para nós que já estamos familiarizados com isso, né? Então eu sinto muito porque eu também peguei para mim parte dessa carga emocional, desse comportamento inadequado. Eu também, de forma consciente, não busquei mudanças, não busquei melhoras. Então é você dizer, sinto muito porque eu fico com a minha parte, você fica com a sua. Sinto muito porque eu critiquei você até hoje por ter largado a minha mãe, por ter batido na minha mãe, por ter batido em nós, por ter sido muito severo, por ter nos abandonado, né? Às vezes chega aqui pessoas que não sabem o nome do pai, só tem o nome da mãe no registro. Eu não tenho pai. Não tem jeito de não ter pai. Você pode não ter conhecido, não ter recebido reconhecimento dele aí de forma paterna, nem legível no documento, mas você tem um pai. Você é filho de um homem que namorou com a sua mãe, ou artificial ou natural. Namoro artificial foi bom essa, né? Essa foi ótima. Mas teve ali uma junção, gente, de Yang e Yin, a parte masculina e feminina. Mas a mãe pode pedir à consteladora para não contar um segredo que ela não contou à filha? Ô Gil, linda a sua pergunta, linda a sua constelação. O constelador, ele tem ali a ética pessoal dele e o campo tem a ética do campo. O campo é a história do cliente que está ali, ou representado por pessoas, ou por bonecos na água, ou por bonecos fora da água, enfim, por diversos meios. Quando eu comecei, eu fazia com cadeira, com sapato, com almofada. Então, é você se sentir ali pronto, se sentir apto, se sentir acolhido pelo sistema do cliente. Oi, Cristina. E o campo se abre. Entende? Ontem mesmo eu comentei num grupo de pessoas, falei, a gente está aqui tomando um lanche, se eu começar a fazer movimentos com o copo, com o pastel, com o suco, é um movimento sistêmico, porque a prática leva à perfeição, são muitos anos praticando, né? E vai indo, você faz uma coisa tão natural. Então, quando você coloca aí, a mãe, ela tem todo o direito. Quantas pessoas chegam aqui, mães de adolescentes, mães de adultos, né? Que dizem assim, olha, o meu filho, ele tá nas drogas, ele tá na bebida, ou ele é homossexual, ou ele ou ela, enfim. Dá para ir fazer uma constelação para você endireitar ele? Oi? Não foi eu que entortei, como é que eu vou endireitar? Sem chance. Então eu já falo logo para a mãe, falei, olha, vamos trabalhar isso em você, né? Vamos olhar ele como um ser humano, afinal de contas ele é filho seu e do seu esposo, que você escolheu, é a mulher que escolhe o marido, consciente ou não, né? Então, vamos olhar para esse terceiro, esse outro ser que está aí e quer fazer as escolhas dele, e deixa essa pessoa assumir as próprias responsabilidades e você fica na retaguarda. Se for para tomar as decisões desse jeito, eu vou deserdar, eu vou mandar para fora de casa, eu não aceito. O que é que os meus amigos vão falar? O que é que o meu trabalho vai falar? O que é que a família vai falar? Você entende? Muitos e muitos pais chegaram aqui com essa postura, com essa consciência imatura até, né, de estar preocupado com o que os outros vão falar. O meu filho vai ser criticado, julgado. Ok. Ajuda ele a passar por isso. Dá um ombro, amigo, mas não queira tirar dele o que ele quer passar ou vai passar. Pode ser que a constelação ajude. Qualquer coisa e qualquer pessoa vai ajudar. Você pode ter certeza, a constelação ela nunca faz algo que não faça com que a pessoa dê um próximo passo. Não existe. É movimento. O nome já diz, movimento sistêmico. A pessoa pode até não gostar em primeira mão ali do resultado que deu, mas logo, no decorrer dos meses,
a resposta vem como um desabrochar de uma flor. Vem ali devagarzinho, devagarzinho, né? Teve uma cliente aqui que tentou fazer por A mais B o casamento dela fluir porque ela precisava estar casada. Eu não posso largar, eu não dou conta de viver sozinha, eu sou dependente desse homem, o que é da minha vida sem ele? Eu dependo financeiramente, eu dependo de tudo quanto é jeito. Falei, tá bom, né? Expliquei para ela que era uma dependência emocional, ela ficou mais ciente ainda, falando sobre vários pontos, né? Sobre pai, mãe, quem é ela na fila dos irmãos, para ver a hierarquia, onde ela está, né? E aí, quando abrimos a constelação, eu fiz a leitura de que falei, olha, não sei, mas pode ser que você, a partir de agora, esteja começando a pensar na possibilidade de você pensar num divórcio, numa separação, lembrando que é você que está aqui, o seu esposo não está, então nós não vamos constelar ele, nós vamos constelar você, né? E pode ser que novas oportunidades para você esteja de hoje em diante, esteja aberta ao novo. Às vezes eu indico a pessoa a fazer alguma meditação, exercício físico, isso é de praxe. Vai fazer caminhada. Por quê? Para dar espaço para sua mente emergir as respostas, emergir os fundamentos que antes você não via, fazer aquela constelação entrar. Lembra de um momento em que o constelador falou assim, eu não posso contar nada sobre o que aconteceu dentro de 30 dias? Espera aquela sementinha criar uma pequena raiz, até mesmo para você entender. Porque quando você sai de uma constelação e sai contando para todo mundo, mal entrou dentro do carro lá fora, já sai contando, nossa, deu isso, deu isso, deu isso. Como se fosse um jogo de loteria. Nós não aconselhamos que você faça isso. Por quê? O sistema ainda está em movimento para te dar aquela nova versão. Então, dorme. Fica pensando, entre em contato com o constelador que fez, se possível, se ele estiver aberto a você para uma conversa. Por isso que aqui eu ofereço processo terapêutico. Porque, gente, é muitos anos de experiência onde a pessoa cresce muito mais no processo do que em uma constelação apenas. Porque ela começa a desabrochar e o passo vem e fala, e agora? O que eu faço? Aí eu olho lá na ficha dela ou na foto, que eu tiro foto da constelação e passo para a cliente. Você lembra o que deu na sua constelação? Foi isso, isso, isso. Tá vendo? A sementinha tá brotando. Ela fala, nossa, mas nem lembrava disso mais. Então, essa cliente que queria tanto o casamento, falei, olha, faça novos acordos, faça uma cerimônia de um jantar, faz um sexo gostoso, faz aí, dá um upgrade nesse casamento seu, né? Dá uma renovada, muda o cabelo, muda a roupa, muda a casa, vai fazer uma viagem, vai fazer uma segunda, terceira, quarta lua de mel com esse marido. Porque quem sou eu para dar uma resposta X para aquela pessoa e falar assim, olha, aqui deu divórcio, amanhã você procura um advogado. Deus me livre. Né? Então, quando você pergunta aí, a mãe, qualquer pessoa pode vir pedir para o constelador não falar? Primeiro, a ética do constelador, ele vai falar o que o campo mostra. Ele não está ali para obedecer a ninguém. Então, até o cliente pode falar assim, nossa, eu quero entrar naquela empresa. Faz aí um negócio para eu entrar. Oi? Né? Como? Se os meus bonecos que eu ponho aqui é na água, como é que eu vou mexer? Não vou. Não vou colocar a mão. É por isso que eu escolhi e me identifiquei bastante. Porque o que eu não quero para mim, eu também não quero para os meus clientes. Que maravilha de live, Silvio. Gratidão. Pois é isso. Agora, 6 meses depois que essa mulher veio fazer essa constelação, dependente do marido, me mandou a foto na limpeza dos arquivos dela lá de celular. Eu falei assim, olha aqui o que eu achei. Eu falei, o que você achou? Eu nem lembrava mais, né, gente? Já pensou se eu for guardar esse tanto de informação? Tio, Silvia, achei a foto no dia que você disse para eu me abrir para novas possibilidades, inclusive a de uma separação. Tem uma semana que eu e meu esposo estamos separados. Tentamos de tudo como você nos ensinou, mas não faz parte, ele não faz parte do meu próximo passo de evolução e eu também não faço parte do próximo passo dele de evolução. Gente, olha que lindo. Eu fiquei emocionada quando eu vi isso. Falei, menina do céu, e como você se sente com isso? Ela falou, leve. Porque esse período, até eu tomar consciência disso, eu fui mudando o meu posicionamento no trabalho, fui aprendendo a dizer não. Eu fui dando para ele os meus
Eu fui dando para ele os meus novos valores de relacionamento, o que eu queria, o que eu não queria. Ele foi aceitando. Então hoje, se fosse para eu, naquela época, fazer um divórcio, nossa, tinha sido uma tragédia. Falei, pois é. O seu campo te deu um tempo para você trazer aquele movimento para você, entender, nós conversamos, você fez outros processos do seu trabalho. Eu já sou divorciada há 5 anos. Pois é, meu querido, a constelação te espera para você colocar os ex-relacionamentos dentro da constelação para você estar pronto e próspero para um novo relacionamento saudável, né? Porque nós estamos vinculados nos nossos relacionamentos todos, principalmente os que teve envolvimento sexual, os que teve filhos, então, né, sem falar, e já é casamentos, né? Quantas pessoas falam assim, eu tô casada pela primeira vez. Ah, é? Mas você tem filhos? Tem, eu tive filho do primeiro casamento. Ué, mas como é que você tá casada pela primeira vez se você teve filho no relacionamento anterior? Ah, é porque só agora nós casamos no papel. Oi? Entende, gente? Isso é incluir. E quando eu falo, você fala isso, o outro é um ex. Isso é excluir. Então, se você exclui um anterior, automaticamente você já está excluindo um posterior. Entende? Porque às vezes você entra na mesma enroscada, você fala, nossa, mas de novo. Se você está gostando dessa live, faz sentido para você, entra aí no link da bio, no grupo Cura Sistêmica, vem ficar mais próximo de mim, de nós, da egrégora Silvia Nascimento. Vai lá no Facebook, no YouTube, você me encontra como Instituto Silvia Nascimento. Inscreva no meu canal e ative o sininho para que chegue até você conhecimentos fantásticos que eu tenho para você. Que mais que você perguntou ou falou aí que eu não falei? Nós estamos já para encerrar a nossa live, né, gente? E só temos que brindar. Que filme maravilhoso. Eu maratonei, comecei meia-noite, acabei às 7h30 da manhã, não tinha sono. Gente, foi maravilhoso. No outro dia, a hora que amanheceu o dia, falei, vou esperar dar pelo menos 8 horas. Isso foi ontem, né? Entrei no grupo Cura e falei, gente, amanhã live sobre isso. Assiste, traz comentário, coloca perguntas aqui no grupo. Eu vou responder com você através de mensagem, através de vídeo. Eu vou fazer uma live para você, mas vai chegar a você uma resposta, um entendimento, uma compreensão. Então entenda que chamar o constelador de guru não faz diferença para nós, né? Nós não somos gurus, nós somos treinados não faz diferença, não faz sentido. Nós somos treinados a fazer essa leitura do campo, e o campo revela aquilo que está pronto para ser revelado, né? É como eu falei no início da live e a Eduarda reforçou. Não é um passo de mágica, é um processo. É um passo a passo que você vai dando. Antes de você fazer a constelação, você não sabia, você estava num outro posicionamento, um outro comportamento, uma outra visão, ou nenhuma visão sobre algo. Aí você faz a constelação e se depara com todas aquelas informações, aquelas memórias que estão vivas, estão ali atemporais, memórias que nós trazemos dos nossos antepassados, né? Estão em nós, ou genético, ou no sangue. Então nós trazemos essas memórias e estamos levando para as próximas gerações. O que você pretende levar para as suas próximas gerações? Cuida de você, que você vai dar bons frutos, e não necessariamente filhos, seus sobrinhos, seus alunos, seus clientes, né? Se surgiu isso, me chama lá no Cura, se qualquer dúvida que você vai terminar de assistir o filme, entendi. Muito boa a live, teacher é brilhante. Ei, Eduardo, é nóis, minha querida. Gente, é isso. Eduardo, as clientes que você me indicou, vem amanhã, viu? Muito obrigada pela confiança, gratidão. Vamos olhar para dentro de nós, né? Aqui o assunto é maravilhoso, nós mal falamos as pinceladas, né? Passa rápido, 1 hora. Então entra aí no link da bio, no Cura Sistêmica, e vamos compartilhar. Vamos olhar, né? Veja o que você não vê, mas tenha coragem de ver, não tenha medo, né? É lindo. Gratidão por mais esse momento, gratidão, pessoas.
Amo você até depois do fim. Silvio Nascimento é isso. Tira foto dessa live, compartilha, manda pra mim no direct, põe lá no grupo Cura Sistêmica, coloca uma frase que você achou interessante, foi importante pra você nessa nossa live, nesse nosso momento lindo. Precisamos conversar, gostei demais do que li aqui e hoje fiquei interessado demais. Uhul! É nóis, Érico! Gratidão, meu querido, tem muita história aí para nós olharmos. Bora lá! Gratidão, gente. Ó, pega na minha mão e vem comigo. Bora lá? Beijo pra vocês. Te vejo lá no Cura Sistêmica.